Vamos lá, esse é aquele vídeo clássico onde eu falo o Fluminense ganhou o Internacional e eu venho aqui falar pra vocês, a rodada foi boa, a rodada foi ruim. Bem, como o Fluminense tá meio que abrindo uma rodada que quase não acontece nessa semana, eu vou falar obviamente dos resultados e tal, das projeções de ponto, de tabela, mas vou falar dos adversários também, dos jogos que estão vindo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aqui embaixo tem um link da 1xBet, casa de apostas esportivas. Vale a pena você olhar esses jogos aqui, as projeções que eu tô falando, e ir lá fazer o seu depósito, a sua aposta, o seu cadastro, se você não conhece ainda. O link tá no primeiro comentário. Vamos lá. O tradicional aqui todo mundo já sabe, não é? Ó, deixa eu botar aqui e deixa eu limpar. Tradicional aqui, meio que todo mundo já sabe já. Fluminense ganhou, é felicidade, é resultado positivo. Palmeiras e Atlético Mineiro é aquele resultado que meio que pouco importa pra gente, né? Então eu venho aqui faz aquele X importa muito pouco, na verdade. Mas vamos lá pro Avera mesmo, aqui pensando em próximas rodadas. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, ó, e falar de G6, de G8, de Libertadores e de ponto, o Fluminense chegou a 51 pontos, mas tem 35 jogos, né? Lembrando que todo mundo que tá brigando aqui com o Fluminense, exceto o Inter, também tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Quais são os alvos do Fluminense? Bragantino, Corinthians e Fortaleza. Todos eles, ó, Fortaleza e Bragantino, 1 ponto à frente. E o Corinthians, 2 pontos à frente. O Fluminense só leva vantagem no critério de desempate com Fortaleza caso o Fortaleza empate 2 jogos e o Fluminense ganhe 1, né? Aí ele vai empatar, né? E aqui vai ter que decidir no saldo e tal, mas leva vantagem no número de vitórias contra todos os outros, contra o Bragantino e contra o Corinthians. Então assim, resultado importante aqui, ó. Santos e Fortaleza, a gente é muito Santos. Mas não é pouco Santos, não é muito Santos nessa quinta-feira. Muito Santos. Tem que dar Santos acima, muito Santos. Mas a tabela do Fortaleza ela é mais acessível. Eu vou botar as tabelas aqui, ó, pensando em G6, tá? Essa imagem do podcast 45 minutos, roubei a imagem deles lá, da live deles. É uma imagem que fala dos próximos jogos, né? Esse era antes de Fluminense e Inter aqui, né? O aviãozinho é quando o jogo é fora, a casinha é quando o jogo é em casa. E olha a sequência do Fortaleza, assim, depois tem o Juventude em casa, por mais que seja na mesma rodada aqui que o Bragantino também pega, são em datas diferentes, o Campeonato Brasileiro tá com a data maluca, vai viajar pra pegar o Cuiabá e vai pegar o Bahia em casa na última rodada. O Fortaleza é favorito em quase tudo, mas não vem jogando um bom futebol. Dá pra gente buscar essa vaga do Fortaleza. Já o Red Bull tem jogo complicado, e o jogo deles, ó, deixa eu botar aqui, é no final de semana, porque o Red Bull não jogou por essa rodada. O Red Bull só joga pela próxima rodada, que é a 36ª. E aí, eu vou ter que... Peraí, primeiro eu vou ter que terminar aquela rodada lá. Depois eu falo do Red Bull. Vamos falar primeiro do Corinthians, que é aquele que, na verdade, você tem que ser muito Ceará também. O jogo é nessa quinta-feira, né? Fortaleza e Ceará jogam ao mesmo tempo ali, praticamente. E a gente tem que ser muito Ceará. Você vai falar, Gabriel, mas se o Ceará tá 46 ganhar, ele vai a 49. Fica 2 da gente. Sim. É isso. E aí o quê? Vai subir a pontuação internacional que você vai ferrar com isso. A gente não pode ter medo do Ceará pontuar pra ajudar a gente com o Corinthians. E não pode... E aí começa a ficar um pouco chato se o América Mineiro também pontuar. Forem 48, 49 e a gente com 51. E por quê? Porque a gente pode chegar na última rodada fora do G8, se isso acontecer. Então assim, a gente é muito Ceará, mas se der Corinthians também, não é um problemão, tá? Por quê? Porque o nosso foco maior não tem que ser no Corinthians. O Corinthians não vem jogando muito bem, mas tá pontuando. Mas o Corinthians tem 53, tem um time um pouco melhor, tem uma tabela, ó, quando você olha aqui, ó, uma tabela do Corinthians. Ela tem o Ceará, vai ter o Atlético Paranaense já largado no campeonato, vai ter um Grêmio, provavelmente pra eles rebaixarem o Grêmio, e na última rodada um Juventude que pode ter até já sido rebaixado. Então assim, a tabela do Corinthians ela é favorável, ela é uma tabela que eles, né, estão levando vantagem, e já estão com 2 pontos na frente com um time melhor. Então, assim, o Ceará ganhar não é um absurdo, né? A gente vai ficar a 2 pontos do Corinthians e tal. Mas se der Corinthians também, a gente garante nosso olhar ali. Então, torça contra o futebol cearense, tá? Mas se der Ceará é menos problemático do que, por exemplo, aqui dar o Fortaleza.
Aí a gente vem pra semana seguinte. Por quê? Porque vai ter jogo aqui, ó. Bahia e Grêmio. A gente vai ter Bahia e Grêmio. Porque qual que é o negócio? Aí já são jogos da próxima rodada. O Fluminense vai jogar no domingo com o Atlético Mineiro, mas esses jogos acontecem sexta e sábado. A gente tem um Bahia e Grêmio que a gente caga e anda, mas o ideal aqui é o quê? Uma vitóriazinha do Bahia. Se puder dar uma olhadinha nesse jogo, você vai dar uma olhadinha torcendo pro Bahia. Por quê? Porque a gente pega o Bahia na rodada seguinte, pegar o Bahia fora do Z4 vai ser muito mais agradável pra gente, né? Eles ganhando vão estar com um jogo a menos e fora do Z4 é um pouco mais agradável pra gente pegar o Bahia assim. E Chapecoense e Atlético Goianiense, como eu sempre falo, torça sempre pra Chapecoense, porque eles não fazem mais mal a ninguém. Então, né? Torçamos sempre pra eles, não vão passar mesmo. No caso de Red Bull Bragantino e América Mineiro, que já é no sábado, vem a mesma dúvida da torcida do Ceará e do Corinthians. Só que qual que é a diferença? Ou seja, o Fluminense, nesse momento, o torcedor do Fluminense, ele tá muito mais focado. O Ceará vai pegar o Corinthians e o Bragantino vai pegar o América Mineiro. Ou você vai decidir a sua torcida, tá? Decida a sua torcida. Ué, Gabriel, como assim? Você acha que a gente já tá meio que garantido no Z4, no G4, no G8? Acha que tá meio garantido já assim? Estamos no G8 já mesmo, não tem boa não. Então, meu amigo, então torce pro Ceará e pro América Mineiro e pra gente tentar buscar G6. Se você ainda tá ressabiado da gente perder o G8, pô, vai que o Ceará emplaca ali uma vitória, vai que o América Mineiro ganha esse jogo, e aí quando a gente olhar a tabela lá do América Mineiro, você vai ver Chapecoense em casa no jogo seguinte. Aí o América, que tá morto lá embaixo, com 45 pontos, vai a 51 com essas duas vitórias, se ele ganhar o Bragantino e depois pegar a Chapecoense lá morta. 51 e empata com a gente, porque a gente perde pro Atlético Mineiro. Imagina essa situação. Perde pro Atlético Mineiro, né? Imagina essa situação. Então, assim, não são jogos fáceis, entendeu? Pra gente buscar o G6 hoje, a gente vai ter que ter problemas com o G8. Vai ter que saber pontuar. Então, assim, nesse jogo aqui, segue o mesmo padrão lado do Corinthians. Foca no Fortaleza. Se o Bragantino ganhar, o ideal aqui mesmo é o quê, ó? O empate. Vou voltar lá na semana anterior, porque aqui, enfim, São Paulo Sport, dane-se, né, não tem problema. E Corinthians e Atlético Paranaense, obviamente, a gente tá fechado com o Atlético Paranaense nesse jogo aqui. Por quê? Porque, olha lá. Aí, deixa eu fechar aqui. Se a gente chega aqui no jogo do Corinthians e Ceará e tem um empate, lá no Red Bull e América, sabe o que significa? Corinthians vai a 54, fica um jogo da gente, né? Uma vitória e eles perderem. É a gente achar uma vitória contra o Bahia e achar uma vitória lá contra o Corinthians. Contra a Chape, a gente faz 6 pontos, o Corinthians vai ter dificuldade para fazer esses 6 pontos. A sequência do Corinthians, como vocês podem ver aqui, deixa eu me tirar da frente aí. A sequência do Corinthians, ela envolve Grêmio. Enfim, já toquei na sequência do Corinthians, né? Ela não é uma sequência absurdamente difícil, mas pode ter problemas. Mas o foco maior tem que ser o Fortaleza. Porque o Fortaleza tem a sequência aqui, mais ou menos, não é tão difícil, mas tem 52 pontos. Se perder pro Santos, o Fluminense fica a 1 ponto do Fortaleza e pode buscar essa diferença. Então, assim, o foco hoje é ganhar 2 jogos. Se o Fluminense ganhar 2 jogos e for a 57 pontos, é praticamente certo que ele chega na fase de grupos. O que significa isso? Ganhar do Atlético Mineiro ou do Bahia. Não é um desespero para ganhar do Atlético. A gente sabe que é o jogo mais difícil. Talvez o jogo vai ser o jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro pro Fluminense, né? Porque tem o contexto de poder encaminhar o título, etc. Mas o jogo contra o Bahia dá pra ir buscar. Então o Fluminense precisa de 6 pontos e precisa dar uma secadinha, por exemplo, no Fortaleza contra o Santos. Secou o Fortaleza contra o Santos, o Fluminense arrumando 6 pontos, o Fortaleza vai ter que arrumar 5. Aliás, vai ter que arrumar... O Fluminense arrumando 6, o Fortaleza tem que arrumar 6 também, porque no critério de desempate vai ficar ali meio que pelos saldos de gol, né, da vida. Se ele fizer 5, vai ficar pelo saldo de gols, por exemplo, que vai empatar em número de vitórias. Vamos no foco. Essa é uma rodada que é difícil de torcer pra alguém. O único jogo certo pra gente torcer aqui é o Santos contra o Fortaleza. E torce pelo empate em Ceará e Corinthians e também em Bragantino e América Mineiro. O empate nesses dois seria o nosso sonho. É isso. Até a próxima.
E, bem, com a vitória contra o Inter, só vencer contra a Chape, praticamente. Dificilmente esses times, Internacional, Ceará e América Mineiro, 2 desses times vão chegar a 54 pontos. Então, vamos torcer e estamos muito encaminhados para, de fato, estar na Libertadores. Até a próxima. Valeu.